O descaso começa quando um ídolo não segue as normas. Então todo mundo ele não tem medo do que vai acontecer, então não é para ter medo. Bom, como membro do Instituto Araxá, nós temos essa preocupação de levar informação adequada às pessoas da nossa cidade, aos usuários, às instituições. E está em desenvolvimento no Instituto Araxá o projeto Lab Social, que é um projeto de produção de conteúdos, e esses conteúdos sempre estarão conectados com as demandas mais urgentes, as demandas que a sociedade está precisando saber, ter informações claras, sucintas, através de profissionais das devidas áreas, né? E o Covid-19 é algo que nos trouxe uma dinâmica muito diferente de trabalho este ano, de vida. A gente tem escutado e tem provocado, a gente sabe que tem provocado muita desinformação e tem inclusive provocado várias infecções, né, pelo Covid-19, que é a falta de informação ou espalhar essa divulgação em massa de notícias falsas, as famosas fake news. Quero que você conta pra gente as fake news que você mais tem contato e que mais lhe parecem nocivas. Olá, agradeço o convite do Instituto Araxá. Meu nome é Jorge Portela, sou médico intensivista, generalista, médico de urgências, mas tenho mestrado em nefrologia e estou com a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante quanto o Covid, agora que me encontro localizado ou ubicado no estado de Santa Catarina, entre duas cidades, Celso Ramos, com uma realidade própria, e outra cidade que é Navegantes, com totalmente uma realidade diferente em relação ao próprio Covid. Agora é melhor usar o termo falso para ser mais realista e tocar mais a gente do que fake news, mas isso desde o início da doença começaram e não se instalaram mais ou menos na cultura brasileira, que é tão ampla e absorve termos. Inclusive, quais são essas coisas? Como, por exemplo, que isso é uma invenção, que uma geneticamente formulado um vírus para destruir uma população X, Y ou Z, que interessa aos países poderosos diminuir o número de habitantes do mundo, e tudo sempre se repetirá, como foi falado na época do HIV, do AIDS, do ébola, SARS, MERS e outros. O Covid tem realmente muitos fake news, principalmente. Na Itália, no estudo, morria mais os que têm vitamina D baixa. Bom, os primeiros a morrerem eram velhos que não saem do apartamento e em inverno. Tem pouco sol para tomar e alimentação, etc. Então isso não é válido, isso logicamente não. Tem pacientes que melhoram muito com selênio, zinco, magnésio, vitamina C e todo mundo a comprar. E dessa forma foi se estabelecendo uma subcultura em relação à doença. Entretanto, por interessante que pareça, ao invés de você divulgar uma notícia como essa, por que você não divulga notícias interessantes? Olha que interessante, o grupo O é o que menos tem Covid de sangue, então o A, o B, o A e B tem muito mais Covid do que o O, porque provavelmente tribalmente eles são menos suscetíveis. Por que vocês não falam que no início morreram realmente os mais despreparados por falta de informação, falta disso, aquilo, mais idosos, mais velhos, cardiopatas, doentes com múltiplos fatores de risco. Mas agora não, a nossa realidade agora, por que vocês não enfatizam que é abaixo de 60 anos, é na faixa de 50 a 18 anos? E nós temos o verão, que é a turma nossa. Por que vocês não fundamentam essas notícias falsas de vocês em coisas importantes? Somos um povo mal disciplinado. Então, são coisas simples que são pedidas. É para seguir instruções simples de comportamento e nós nos rendemos completamente sempre ao que o outro diz e veiculamos imediatamente sem nem sequer saber se há uma pesquisa adequada ou você ter a curiosidade, já que tem acesso tão fácil como dizia a nossa saudosa presidente, o Google, você poderia entrar e ver se a notícia tem fundamento científico ou não.
e de qual faculdade foi feito isso, qual universidade, não simplesmente pegar a notícia e divulgá-la per se. Para mim, a mais preocupante é a disseminação de que é mentira que os hospitais estão cheios. Isso é preocupante, por quê? Porque a partir do momento que é uma realidade, infelizmente, né, doutor Jorge, que é uma realidade que a gente tem pouco leito no SUS, que a gente tem pouco leito nos hospitais, né, não estamos preparados para esse número, né, excessivo de doentes, então é preocupante nesse sentido. Dizer que é mentira que nós temos pessoas hospitalizadas, entubadas, né, dentro de uma UTI, isso é muito preocupante para mim. De fato, Maria Tereza, essa questão dos leitos e das pessoas não acreditarem no potencial do Covid, né, as pessoas estarem propagando que eu já peguei uma vez, portanto eu não preciso mais usar máscara, eu não preciso mais ter os cuidados com álcool gel, com lavar as mãos, porque me falaram que quem pegou uma vez não pega mais e não transmite. Então tem muita desinformação e pessoas crendo na desinformação. E também aquela sensação das pessoas que não pegaram e não se cuidaram, daquelas que pegaram e que agora acham que não, e que acabam, por uma realidade pontual dela, trazendo a desinformação para todo um coletivo. Então isso também é muito preocupante, né? Que as pessoas não se pautem naquilo que é a realidade científica. Existe uma realidade empírica, uma realidade prática na tua vida, mas ela é tua. Talvez com você o teu organismo tenha reagido de um jeito, mas não significa que do teu parente, do teu filho, das pessoas que convivem com você, que não trará uma consequência que pode chegar à morte, né? Então, o melhor de tudo, de fato, é, na dúvida, precaução. Na verdade, na fake news, o mais interessante é que somos uma população tão diferente de outros lugares do mundo que é mais rápido e mais fácil causar o pânico no vizinho do que eu esclarecer se estou falando uma idiotice completamente. Então se torna até um problema atávico. Já é de geração, pós geração, e um atavismo. Estamos atados à necessidade da mentira. E aí, doutor Jorge, o Joel fala uma situação muito preocupante, que é justamente das pessoas que já foram contaminadas, né, já se recuperaram e acreditam que não transmitem ou não vão mais, né, pegar ou contrair o vírus. Isso nos encaminha para o nosso próximo ponto, que é justamente essa questão do comportamento coletivo, né? A gente fala muito, né, e principalmente nos nossos projetos com as organizações do ecossistema que compõem aqui Itapema, principalmente, essa questão do comportamento coletivo, como que a minha atitude, a atitude do meu grupo, ela reflete, né, ela causa impacto no coletivo, em todo o coletivo da cidade. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão do comportamento coletivo, né, causado também por essa falta de informação, mas principalmente das pessoas que acabam espalhando ou ajudando a disseminar o vírus por não se aterem a esses cuidados da vida coletiva. Eu creio que o Joel tocou num ponto muito importante enquanto ao como se faz essa informação e como ela é passada ou absorvida pelas pessoas. Então temos os catastróficos, os que presenciam a catástrofe divina, então deveriam ler Levíticos, que fala que lave as mãos e tampe o rosto. Já seria suficiente para você saber que começa por aí uma coisa já tribal de que higiene é associada ao que você respira, fala ou diz e ao que você toca, se tornar impuro ou não. Perfeito. E aí nós vamos para outros. Então teve a peste negra, teve várias coisas que se usavam máscaras. Até a febre puerperal, que era das mulheres que engravidavam e que no momento do parto elas morriam em sepse, muitas delas. Por quê? Por falta de higiene nessa época, de lavar as mãos. O simples fato de um médico lavar a mão há 300 anos atrás diminuiu muito a mortalidade no parto. Hoje, o que estamos pedindo? Uma coisa que é muito antiga, como a gripe espanhola. Use máscara, lave as mãos. Isso entra pela respiração, que é o ponto mais frágil. A maior membrana de trocas que nós temos para fora exposta é exatamente o pulmão. Então nós vamos, a maior parte de defesa nossa está nesta parte, então nós já colocamos esse problema para dentro. Então é fácil, mas é difícil obedecer. Enquanto que você tocou, é muito importante isso.
eu já tive, eu não pego mais. Então sobe no elevador. Isso inclusive por um hábito não, uma coisa que me aconteceu em Navegantes, no prédio onde eu moro, que é um prédio de bom nível. Então várias pessoas vão entrando e falei, não, é um por elevador. Não somos da mesma família, já cacei briga. O outro, eu já tive sim, mas eu não quero tê-la de novo e não vou tê-la de novo e pronto. Tá? Ou então, meu sobrinho que mora comigo, que está lá, então ele não pode sair porque com esse monte de Covid não pode voltar para a Espanha. Então ele simplesmente já teve que falar assim, bom, não é o que meu tio diz, porque parece que sim. Então estamos vendo que todo mundo está reportando novos sorotipos. É uma questão biológica, então a gente tem de se manter e manter as barreiras, os espaços. É a mesma coisa que eu ter uma conta de banco, não invade a minha conta. É a mesma coisa de eu entrar na propriedade do outro, não entre na minha propriedade. Isso vai ter um preço, um custo. Então realmente, muito bem o que você falou, Joel, que é realmente como divulgar e insistir. E isso tem de ser do mais velho para o mais jovem, do jovem para cima, não importa, mas é comunicação. Só que agora nós estamos tendo um reflexo importante, e não é a primeira vez que a região de todo o Vale do Itajaí, ou tudo isso, sabe que o Marieta não tem leito, que o Navegantes não tem como, que o Santa Isabel fechou. Então não é fake news, é que não tem cirurgias seletivas, é que os leitos estão ocupados. E a realidade não é muito diferente daqui para a realidade da região de Chapecó ou então da grande Florianópolis. Como o Celso Ramos, a referência é o continente qual que são? Ou é o hospital regional ou é o hospital Florianópolis. Simplesmente se te atendem, te falam, não tenha vaga, não mande. Então você tem que se virar para ver aonde que você coloca um paciente desse tipo que está sendo cobrado você na linha de frente. Tá? Então isso é importante. Nós chegamos a um caos porque se fizeram um monte também de hospitais para Covid que foram desmontados precocemente. Não sei se vocês se recordam que há poucos meses atrás desmontou um, desmontou outro, faltam respiradores, faltam um monte de coisa, comprar medicamentos que não têm credibilidade. Então tudo isso nos colocou numa situação de caos, grave caos. O descaso começa quando um ídolo não segue as normas. Então todo mundo ele não tem medo do que vai acontecer, então não é para ter medo. O tempo inteiro uma luta do governo federal em salvar a economia sem perceber ou percebendo também que não estava salvando a economia. Porque não quis subsidiar as pessoas, fez isso depois que houve um desgaste político e uma busca da oposição para que houvesse o auxílio emergencial, fez o subsídio aos trabalhadores e aos empregadores depois de muito desgaste no parlamento. Isso faz com que prefeitos e governadores que tiveram uma postura mais enérgica e que chegou até o STF essa discussão e daí vieram dizer que tiraram a possibilidade do presidente decidir, o que é mentira, porque na própria Constituição, e aí tem que jogar honestamente, intelectualmente, de forma honesta, a Constituição diz que a defesa da saúde é comum à presidência, aos governos e aos prefeitos. Então ninguém tirou nada de ninguém. Todo mundo continuou podendo fazer aquilo que já podia fazer. E aí, quando chega na base, que é aqui onde a vida acontece, que é no bairro, que é na rua, que é na cidade, o prefeito fazer um lockdown, por exemplo, ele vai enfrentar um contradiscurso muito maior que ele, que é o contradiscurso do governador, do deputado, do presidente da República, do ministro, que ficamos sem ministro da Saúde por um tempo. Então fica muito difícil também, né? E aí a gente precisa, em síntese, nós temos uma saída agora, que é acreditar que as pessoas preservam a própria vida. Então a gente quer que essa fala chegue até as famílias vulneráveis no nosso município, famílias que hoje não têm condições, famílias que hoje estão passando por necessidades das mais básicas, como o álcool gel, que está caro, difícil acesso, às vezes até a água para tomar, para lavar a mão, enfim. Que essas famílias, que o vizinho que saiba de uma família que está passando, eu acho que isso tem muito a ver
com a solidariedade, né? Eu acho que é um momento que a gente, às vezes, aquela família está só e desassistida, mas que saiba que nós existimos, nós enquanto entidade de assistência, outras entidades de assistência existem no município, existe o CRAS no município, e a gente existe para isso, para que nesse momento tão difícil a gente esteja aqui, que a gente faça a diferença, né? Quando a gente fala tanto de priorizar a economia, a gente também, enquanto profissionais, enquanto entidade, a gente prioriza a vida. A gente prioriza a vida humana. Tem valor e a gente está aqui, a gente existe porque a gente dá esse valor a vocês.